imprensa esportiva dá destaque ao Flamengo. O Flamengo está a 11 partidas sem tomar gols. O Flamengo contrata jogadores para que eles deem retorno técnico em campo. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo. Contrata para que tenha retorno dentro de campo, que eles joguem e entreguem títulos ao Flamengo. Conquista inédita do Flamengo. O time sub-20 do Mengão conquistou a Copa Libertadores da América. E hoje tem sorteio da Copa Libertadores da América, fase de grupos. Quem será que o Flamengo vai pegar? Sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024 e também da Conmebol Sul-Americana. Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva. Vamos ir do Vasco, eliminado pelo Nova Iguaçu, que agora será o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Tem imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, que está sendo destaque na mídia esportiva, porque o Flamengo está 11 partidas sem tomar gol, defesa sólida do Flamengo, tá chamando a atenção da galera. E o goleiro Rossi em destaque, o maior goleiro da história do Flamengo, com a maior minutagem sem tomar gols. E tem também o feito histórico do Flamengo, a conquista inédita do Mengão da Copa Libertadores da América Sub-20. E hoje tem sorteio da Libertadores da América. Quem será que o Flamengo vai pegar? Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Explode o dedo no like, nação. Nos ajude a bater uma meta mínima de 3.000 likes para esse vídeo. Isso não é nada, pessoal, nada. Você que é do Maranhão, do Piauí, você que é do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Amazonas, você que está no Rio Grande do Sul, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e deixa o like, apoia o trabalho do nosso canal, hein? Vamos bater essa meta de 3.000 likes. Se você não é inscrito, nação, compartilhe o vídeo aí no grupo de WhatsApp e se inscreva. Pede pro seu amigo flamenguista se inscrever no nosso canal, dá aquela ajuda pra gente, tá bom? Créditos, canal Flá TV e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Não podemos nos esquecer de parabenizar o time sub-20 do Flamengo, que conquistou a Copa Libertadores da América Sub-20. Uma marca histórica no Flamengo. Cara, não vai martelar o bagulho aqui, não? Tá aí já. Mostrei pra gente. Se tiver aqui. Isso. Agora falta um monte de ar, hein? Tá campeão, né? Fala pra gente. Esquece, mano. Ó, agradecer a Deus. Acho que fruto de um trabalho que a gente veio fazendo aí durante a copinha também, acho que agora é só comemorar, cara, comemorar, depois se dar seguimento no trabalho, que tem grandes coisas por vir aí nesse ano. Campeão, moleque, aí. Com gol do título, assistência, fala pra gente, nação quer saber. Muito feliz por tudo, pelo jogo, da assistência ali, ter feito o gol, agora é só comemorar esse título inédito. É isso aí, nação. Parabéns ao time do Flamengo Sub-20. E o Mengão vai enfrentar o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Inclusive, que vexame do Vasco, hein? Que vexame do Vasco, não desmerecendo ao time do Nova Iguaçu, que jogou muita bola, fez uma excelente temporada nesse início de temporada no Campeonato Carioca. E agora o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu, o Mengão que está 11 partidas sem tomar gols. Vamos analisar o que a imprensa esportiva falou sobre isso. De 62 graus e meio às 4 da tarde. Você vai jogar o nível de intensidade da partida lá para baixo. Tanto do Nova Iguaçu quanto do Vasco. Sim, dos dois prejudicados. A intensidade do jogo paradas cai. técnicas. Foram 3, 2 no primeiro tempo e uma no segundo. Tempo, mais uma. E aí, mas assim, por mais que você pare para jogar uma água lá, trocar uma ideia com o técnico, é desumano jogar às 4 da tarde, que é um dos horários mais quentes. Né? As pessoas, mas de manhã, não, de manhã ainda é menos quente, porque você vai acumulando o calor. Mas se fosse 11 o horário mais quente, normalmente, é por volta ali de 3, 4 da tarde, porque você acumula o sol do dia inteiro no solo. E se você pegar o horário mais frio, normalmente é às 5 da manhã, porque já escureceu há muito tempo, não clareou ainda, e você vai refrescando o terreno. Então, era um horário insano. E cai o nível de produção. O gol do Nova Iguaçu é um gol em que o Vasco não volta. Não existiu transição defensiva. É um escanteio, uma jogada de escanteio, o Vasco está no ataque, o Nova Iguaçu consegue roubar a bola, e havia 2 jogadores do Vasco, o Paulo Henrique e o Medel, os 2 voltaram, contra 2 jogadores do Nova Iguaçu. O Vasco fica torcendo que a bola saia pela lateral, a bola não sai, e nisso ficou o time parado no campo de ataque, e o Bill veio sozinho. O Bill chega, se você pegar o lance desde o início, no escanteio, o Bill estava lá na área do Nova Iguaçu.
os jogadores do Vasco não voltam, ele volta, ele vem. Quando ele chega na área, ficam 3 contra 2. E aí o Carlinhos dá o passe para ele fica sozinho e faz o gol. Competência também do Nova Iguaçu para conduzir a bola até chegar no Bill. Não estou tirando, muito pelo contrário, o trabalho do Nova Iguaçu é excelente. Mas assim, quando você tem uma recomposição que os jogadores desistem de voltar, ficam torcendo para a bola sair, e aí você deixa a defesa em inferioridade numérica, 3 contra 2, é que assim, o time já está entregue. O time já não tem mais forças para competir. E acaba perdendo o jogo. A classificação do Nova Iguaçu é merecidíssima, indiscutível, que em todos os jogos o time foi superior ao Vasco. E ontem foi superior dentro da proposta dele. Mas é que o Vasco optou por vou ser mais equilibrado aqui, demorou para se lançar mais ao ataque, colocar jogadores mais ofensivos, para evitar o que aconteceu semana passada. Senão poderia ter perdido o jogo de ontem para um placar ainda maior. E o Vasco perdeu a chance de enfrentar o rival Flamengo em mais uma decisão. Flamengo, que ao lado do Palmeiras, vem dominando o cenário do futebol brasileiro, sul-americano nos últimos anos. E no âmbito estadual, o domínio tem sido grande também, apesar dos 2 últimos títulos do Fluminense, mas o Flamengo tem chegado sempre às finais. Olha aí, finais seguidas de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chega pela 6ª vez consecutiva à final do Campeonato Estadual. Perdeu as 2 últimas para o Fluminense, é verdade, mas são 6 finais seguidas. O Palmeiras, 4 finais seguidas e pode chegar na 5ª se passar pelo Novo Horizontino, professor Celso. E com sobras, né, Abel? E com sobras, porque o Palmeiras pode chegar a um tricampeonato paulista. Eu sei que o paulista não tem o mesmo peso de outros tempos, mas muito time bom do Palmeiras nunca foi tri. As academias não foram tri em São Paulo. A última vez foi há 90 anos o único tri, que era a Palestra Itália ainda, né? Justamente em 34. E agora chega com bastante sobra. Que mostra a superioridade do Palmeiras em relação aos outros times no estado de São Paulo. E mesmo no Rio, o Flamengo perde esses títulos para o Fluminense, mas sempre chegando muito forte, como candidato a título. Então a hegemonia nos estados não se discute, né? Os dois, mesmo em termos de campeonato brasileiro, a gente sempre procura outros times para colocar na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo. E nas suas respectivas casas, eles sobram, né? Os rivais se desfazendo no caminho, não chegou o Vasco no Rio, em São Paulo não chegam Corinthians e São Paulo. Os 2 invictos na temporada. Invictos. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. É bom lembrar, hein? O Flamengo ainda com o detalhe de que não toma gol, né? Tomou 1 gol com o time reserva. Então, um momento de muito equilíbrio. E o Palmeiras, quando toma, faz 4, faz 5, faz... O curioso é que não tem uma fórmula para isso, porque o Palmeiras e Flamengo chegaram a esse estágio com caminhos diferentes. O Flamengo é um modelo de futebol bem diferente do Palmeiras, muitas trocas de técnico, pouca paciência para o trabalho, mas sempre com um elenco estrelado, um elenco com muitos destaques individuais, e isso conta muito até para amortecer essa falta de um projeto de futebol de longo prazo. No caso do Palmeiras, uma situação diferente e até rara no futebol brasileiro, permanência de treinador, e um treinador vitorioso como Abel Ferreira, uma ideia muito clara de futebol, que é de contratações com critério, com jogadores que dão retorno esportivo. Aposta na base, que é muito forte. Aposta na base, e também o Palmeiras não se limita só ao curto prazo, então vários jogadores demoraram a estourar no Palmeiras, mas o clube acreditou, e esse ano está observando esse processo acontecer de novo com o Flaco Lopes. Então são ideias de futebol opostas, mas o que une as duas é o potencial e o poderio financeiro dos 2 times. São times que conseguem bancar essas 2 propostas que exigem custos. O Flamengo com investimento em elenco, sempre, e no caso do Palmeiras, a manutenção. Para manter o mesmo elenco, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Rony, todos esses caras, Gomes, o Palmeiras também precisa gastar muito com renovações, precisa ser criterioso em reforços, os investimentos na base são muito altos. Então, por tudo isso, o cenário financeiro ajuda as duas equipes. Agora, quando clubes desse tamanho, como Palmeiras e Flamengo, atingem o círculo virtuoso, é muito difícil de superar depois. Porque agora
esses clubes, eles vão aumentando o faturamento ano após ano. As receitas, e a tendência é isso aumenta cada vez mais, porque estão sempre disputando o título, estão sempre avançando de fase em competição, então sempre ganham... Programa de sócio-torcedor cada vez bombando mais, estádios sempre lotados. O Flamengo teve uma das suas piores temporadas recentes no ano passado, mas o faturamento se manteve na casa de 1 bilhão, porque avançou em competições, chegou em finais. Então, por tudo isso, é o estágio por competência que Palmeiras e Flamengo... É claro que tem privilégios financeiros. E os dois também vendem bem jogadores. O Flamengo vende bem jogadores da base, o Palmeiras também. O Palmeiras ganhou dinheiro, por exemplo, com o Arthur. E lembrando que são dois modelos associativos, né? Ou seja, a vida fora da SAF, desde que se tenha vergonha na cara. Organização. Então tiveram... A coisa não é simples assim, SAF sim, modelo associativo não. Um bom modelo associativo, bem gerido, o Flamengo parou para pensar na vida em um momento. Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, parou, foi criticado, tinha rubro-negro que me cobrava no metrô. Professor, eu quero título, não sei o quê. Teve um momento que o Flamengo só tinha aquela Copa do Brasil lá contra o Atlético Paranaense e todo mundo cobrando. O Bandeira sai sem ser campeão. O Palmeiras teve a felicidade de, num primeiro momento, Paulo Nobre lá emprestar dinheiro a juro baixo, depois vem a questão da Crefisa, mas não é só isso. Como é que o Palmeiras geriu a questão do seu estádio, por exemplo? De uma maneira muito mais racional. Há críticas, mas não se fala que o Palmeiras tem uma dívida que outros têm. Então, sabe, o modelo associativo, quando bem gerido, quando bem encaminhado, também pode ser uma solução. Não, ele é a melhor das soluções. Eu acho que é a melhor de todas. Mas precisa ser bem trabalhado, porque também não pode ficar ao sabor do vento, né? Trocou a diretoria, aí muda tudo, cada um faz de um jeito. Mas é óbvio que o clube, quando ele consegue gerir a si próprio com competência, com seriedade, ele não está sujeito aos interesses comerciais de quem está de fora. A gente falava agora há pouco das contratações do Vasco, que são contratações, na sua maioria, que devem interessar economicamente a 777. O Flamengo não. O Flamengo contrata jogadores para que eles deem retorno técnico em campo. Algumas contratações que são feitas não são assim. Por exemplo, a última agora. Vou trazer aqui o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo, para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição no meio de campo que eu estou precisando, no América do Sul? O De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo. Nem o Léo Ortiz, nem outros jogadores que vieram. Nem mesmo o Luiz Araújo, que é mais jovem. Ele contrata para que tenha retorno dentro de campo, que eles joguem e entreguem títulos ao Flamengo. Essa é a grande diferença. Por isso, o modelo associativo, quando você tem capacidade de se organizar para ter dinheiro, para o clube estar sadio financeiramente, poder fazer investimentos, é melhor, porque o retorno desse dinheiro, do lucro, fica dentro do clube. No caso da SAF, não. O retorno vai para a empresa que pagou o dinheiro para pagar dívida. Na verdade, as SAF chegam para salvar os clubes das suas dívidas. Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro não tinham mais como sobreviver enquanto instituição. E aí eles tinham que recorrer a alguém que pagasse a dívida. Não é o caso do Flamengo, hoje não é o caso do Palmeiras, pode não ser o caso de outros clubes. Então é claro que o modelo associativo gerido conscientemente e com capacidade, com competência, ele é melhor para o clube do que a SAF nessa altura. Porque é o clube por ele mesmo, não é um terceiro interessado em botar dinheiro e tirar dinheiro. Melhor que a SAF, dependendo... SAF é investimento. Todo mundo que faz investimento faz para ter retorno. Se não tiver retorno, é prejuízo. Eles acabam abandonando. É melhor que SAF, dependendo do clube, dependendo da gestão. E dependendo da SAF também. Dependendo da gestão, se for uma gestão... Um monte de modelo associativo aí que é uma porcaria. Competente, consciente. Então, peraí. Se for uma gestão competente e consciente, é melhor que você seja gerido de forma associativa. Sim. Agora, o problema é que são exceções, não tem responsabilidade. A maioria no Brasil. Deixa dívida em cima de dívida. O clube em situação falimentar, aí não vale a pena.
Não vale a pena. A maioria no Brasil. Mas a gente tem hoje 2 exemplos no Brasil de clubes que passaram por problemas sérios. O Flamengo passou anos e anos com problemas sérios de gestão, mas conseguiu corrigir a sua rota. Palmeiras também. Palmeiras exceções. De formas diferentes, mas os dois corrigiram suas rotas e hoje são exemplos de boas administrações Não é do todo futebol mundo que brasileiro. tem- E isso se mostra através dos resultados recentes. Não é todo mundo que tem e eu não vou tirar mérito, não, nem falar mal, ao contrário, falando bem, mas não é todo mundo que tem um torcedor, presidente, milionário que vai lá e empresta o dinheiro Então, mas bonzinho com juros baixos. mas depois teve não é todo mundo que vai ter continuidade. isso. Tem clube que tem torcedor milionário que empresta o dinheiro e depois toma o clube pra si. Então. Como no Atlético Mineiro. Pois é. Tomou o clube pra si. Fez a SAF e eles são os donos da própria SAF. E teve Passaram a ser donos do clube porque foram emprestando dinheiro. E teve sequência. doação. Depois do Paulo Nobre veio gente que se até opõe ao Paulo Nobre, que é a Leila. É um outro modelo. Mas a coisa continua andando. Não foi terra arrasada. Quer dizer, tem Uma continuidade de gestão. ciclo vicioso do bem, né? Agora, a maioria dos clubes brasileiros é o contrário, se locupleta do fato de não ter que dar satisfação, de dívida. Bom, agora vai estourar esse troço aí. É preciso uma conscientização. Futebol hoje é um negócio? Prazer. Sociedade Esportiva Palmeiras, meu negócio é futebol. Prazer. Clube Regatas Flamengo, meu negócio é futebol. É também um tipo de investimento, porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você traz o jogador, você ganha em marketing, camisa, promoção, título, torcida. Isso que eu falei, que o Cuéllar transmissão. poderia ser uma boa direito pro de Vasco transmissão. também. Depende de como você pensa o futebol, como você pensa o negócio. Então, Os jogadores... Porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você ganha dinheiro também com esse jogador te ajudando esportivamente. Os Concorda? jogadores que o Vasco contratou, porque ele está falando de Flamengo aqui, mas só para voltar, ano passado, experientes e que vieram para ajudar o time dentro de campo, como o caso do Medel, do próprio Payet, não foram jogadores comprados pela 777. Foram situações de mercado do então diretor executivo, né, o Paulo Brax, de jogadores que não custaram ao clube. Não houve investimento, apenas aumentou a folha salarial, mas não pagou nada para ter o Medel, não pagou nada para ter o Payet, jogadores que estavam sem contrato, que estavam livres no mercado. Um mérito também, né? Que vieram para Você qualificar o conseguir time. Qualificar dessa forma. Qualificar, aumentando folha salarial, mas sem investimento para comprar. E isso direto aqui, sem ter que passar por autorização de compra e tal. Essa é uma diferença. Se for depender de dinheiro para investir, para comprar, as empresas vão procurar jogadores que possam ser revendidos ali na frente e gerar dinheiro. é que Quem o está Estado- sobrando mais em seu campeonato estadual? Essa pergunta é difícil, porque eu mesmo, pensando aqui na resposta, Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Os dois estão sobrando. Mas o Flamengo está sobrando agora porque Tem adversários um bom mais Fluminense forte. Tem adversários mais fortes, né? O Palmeiras não tem um Fluminense em São Paulo. Não tem alguém que faça frente. O assim. Campeonato Paulista também tem, para mim, um nível mais difícil, mais complicado que o Campeonato Carioca, à exceção do Nova Iguaçu. Poucos times pequenos do interior do Rio conseguem esse grau de competitividade, como o Red Bull Bragantino, como o Novo Horizontino, até outros times que ficaram pelo Mirassol. caminho, Mirassol, São Bernardo. Bolinha. Então, por essa dificuldade a mais, eu vejo que o Palmeiras é mais consistente. E até em termos de projeto, eu vejo que o Palmeiras tem um projeto de futebol mais eficiente que o do Flamengo. O Flamengo tem... Pensando nos seus cenários locais, o Flamengo é a marca dominante, é o clube de maior torcida não só do Rio, mas do país, e essa massa ajuda muito, né, a turbinar esse faturamento do Flamengo. O Flamengo, de certa forma, poderia ter uma vantagem ainda maior em relação aos seus concorrentes, e nos 2 últimos anos no Rio de Janeiro foi desbancado pelo Fluminense, com muito menos investimento. Já no caso do Palmeiras, embora não seja a marca dominante, nem mesmo no cenário local, Corinthians é o clube de maior torcida em São Paulo, o São Paulo também rivaliza bastante, tem mais concorrência interna, não só no interior, mas entre os grandes, pelos momentos de cada um, e ainda assim, com menos gasto comparado ao Flamengo, consegue ser competitivo em todos esses anos, fazendo um projeto sustentável de futebol. Então, até A diferença hoje do Palmeiras em relação ao Flamengo é a profissionalização da gestão esportiva. Exato. Isso aí conta muito Desde a a favor do base Palmeiras. até o time principal. E por isso é Uma mais eficiente. profissionalização. Gastando menos, ele consegue manter um nível de competição muito semelhante, porque a gestão esportiva do Flamengo ainda é delegada a amador. No caso, o Marcos Braz, que é o vice de futebol. E que não sai dali por questões políticas.
Mas o Flamengo merecia, o Flamengo que é gerido profissionalmente no aspecto administrativo, econômico, financeiro, de marketing, ele não tem esse mesmo tipo de gestão na área esportiva. E por isso ele sofreu derrotas que não deveria ter sofrido. Por exemplo, no ano passado inteiro sem ganhar nenhum título. E o elenco do caminha melhor. O elenco do Flamengo continua melhor que o do Palmeiras, por causa dos investimentos. É um elenco mais caro pelo que cada um investiu. Mas agora, pelo fato de ter uma comissão técnica com um trabalho de longo prazo, por ter essa eficiência e essa profissionalização do futebol, o Palmeiras consegue estar num patamar de igualdade, mesmo gastando menos que o Flamengo. Então, por isso, eu vejo esse projeto de futebol mais eficiente. Os dois podem dar resultados, mas se tivesse de optar por um, eu optaria pelo projeto esportivo do Palmeiras. E hoje tem o sorteio da Libertadores da América. Quem será que o Flamengo vai pegar? Está chegando a hora do sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024 e também da Conmebol Sul-Americana. Nesta segunda-feira, direto do Paraguai, a partir das 7h45, na ESPN e também no Star Plus. Poderemos ter até 2 times brasileiros no mesmo grupo. Como isso pode acontecer? Dá uma olhada aí. No sorteio do pote 1, nós teremos Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo como times brasileiros. River Plate, Peñarol e LDU também. Os times brasileiros do pote 1 não podem enfrentar o Atlético Mineiro, que está no pote 2. Não pode, essa é a trava. O pote 2 ainda tem Estudiantes, Barcelona de Guayaquil, Bolívar, Júnior Barranquilla, o Independente Del Valle, Libertad e Cerro Porteño. Aí nós vamos para o pote 3, que não tem brasileiros. São Lourenço, tem Strongest que joga na altitude, Universitário do Peru, Deportivo Tati, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. Agora que vem a pegadinha. No pote 4, nós teremos o Botafogo, que passou pela fase preliminar, assim como o Palestino, o Colo-Colo e o Nacional. Esses 4 times não têm trava, eles podem enfrentar qualquer equipe nos outros potes. Ou seja, o Botafogo pode enfrentar no pote 1 os times brasileiros ou o Atlético Mineiro, que está no pote 2. Não poderemos ter 3 brasileiros no mesmo grupo, e sim 2. Então o Botafogo pode enfrentar o Atlético Mineiro ou os outros 5 brasileiros do pote 1. Na segunda-feira, você vai saber tudo isso. É isso daí, nação. Então fica ligado no nosso canal. Não se esqueça, deixa o seu like, ative o sino das notificações, se inscreva se você não é inscrito. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Hoje tem sorteio da Libertadores da América. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo pra vocês as informações, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.